Então, dando continuidade aqui, pessoal, a permissão de trabalho, né? E quem são os empregados? Empregados autorizados a requisitar a permissão. Empregados da empresa contratante, né? O executante ou o supervisor devidamente treinado e credenciado. Empregados da empresa contratada, empregado de nível de supervisão, indicado pela contratada, homologado pela fiscalização. Ou seja, nesse exemplo aqui, né, como eu venho reforçando, é um exemplo de uma determinada empresa, as solicitações elas são feitas seguindo um padrão. Então não é qualquer pessoa que pode fazer, e aqui ele trata e deixa claro quem seriam essas pessoas que estão autorizadas. O que eu recomendo fortemente que você também tenha aí na sua empresa, né? Uma relação aí, um procedimento indicando quem pode solicitar essa permissão de trabalho. Por que isso é importante, né? Só fazendo um adendo aqui. Porque até para fazer a solicitação, o cara tem que ter um treinamento. Quem ele deve procurar, como que ele define quem procurar, conhecer as pessoas responsáveis da empresa, então o departamento específico. Nós temos plantas aí de empresas, sites que tem 3 fábricas dentro da mesma planta. Existe uma divisão ali. Embora não tenha muros, mas existe uma divisão. Então ele precisa conhecer essas pessoas. Por isso daí a necessidade de ter um treinamento, até mesmo para ser o requisitante. O credenciamento de empregados de firmas contratadas é efetuado para os aprovados em um curso específico para liberação segura de serviço. A participação neste curso é condicionada à solicitação formal da empresa contratada para a fiscalização contratante e a sua concordância, seguida de encaminhamento da solicitação à área do SESMIT. Os profissionais de firmas contratadas podem ainda ser credenciados segundo os critérios de cada unidade. E aí reforça tudo que a gente vem falando aqui, demonstra que tem um procedimento e que cada unidade aqui nesse caso teria liberdade de fazer da sua maneira, assim como você e a sua empresa aí tem o procedimento dela interno. Outro exemplo interessante aqui, ó, que é as etapas, né? Muito essencial para uma boa execução do trabalho. A emissão da permissão corresponde à terceira etapa do processo. Então ele divide aqui em 3 etapas, achei muito interessante isso. A primeira etapa é o planejamento, a segunda etapa é a autorização e a terceira etapa, por sua vez, é a permissão de trabalho. Então tem que ter um planejamento, né? Na verdade, eu até come bola aqui, né? A primeira etapa é a intervenção, né? Então o que ele fala aqui, ó? Segundo o qual uma intervenção é decidida, primeira etapa. Então, quando ele decide que vai ser feita a execução mesmo, teve aquela reunião pré-trabalho, realmente vai precisar fazer, ali é a primeira etapa. Planejamento, segunda etapa. Por último, autorização, permissão de trabalho. Então, essa sequência ela é muito interessante. Não tem como você fazer um trabalho sem um planejamento, não tem como você não ter uma reunião pré-trabalho. Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos isso, e inclusive era esse o nome que nós dávamos, e era incrível como ajudava. O pessoal fala assim, olha, vai vir um pessoal aí fazer uma manutenção nos tanques. Excelente. Pede para ele vir um dia antes aí, para a gente sentar, vamos marcar uma reunião para a gente conversar e fazer essa reunião pré-trabalho, explicar para ele tudo que ele vai precisar. E aquelas empresas que ainda não têm uma cultura de segurança, né, aquelas empresas contratadas, o prestador de serviço, às vezes ele vê isso como uma perda de tempo. Só que na verdade ele está tendo um ganho com isso. Que ganho? A probabilidade de na hora que ele iniciar o trabalho, por algum motivo ele não conseguir dar continuidade porque faltou o cumprimento de um procedimento, diminui bastante. Já nessa reunião pré-trabalho já vai ser orientado, amigo, são esses os documentos que nós vamos solicitar. Esse é o padrão que você precisa para executar o trabalho aqui. Não adianta você chegar aqui sem o seu equipamento de monitoramento, seu multigás. Você tem que ter o seu, tal, e ele tem que vir aferido e calibrado e tem que vir com esses sensores aqui, ele tem que monitorar LEL, né, que são os inflamáveis. Então, vai fazer toda a diferença essa reunião pré-trabalho, um planejamento bem feito. Este processo se torna obrigatório, de modo que nenhuma intervenção deve ser implementada sem que tenha sido objeto de planejamento prévio realizado antes de sua execução. Então, alinhado com o que a gente está tratando aqui. A permissão é efetuada de acordo com os requisitos determinados na fase de planejamento, a qual, por sua vez, deve considerar as condições de segurança relacionadas à liberação do equipamento ou sistema e à execução do trabalho. A análise preliminar de risco, perigos, deve ser preenchida e anexada à via do emitente. A PT pode ser emitida em 4 vias.
primeira via é o requisitante, a segunda via para o operador da área e a terceira via para o emitente e a quarta via para o operador de painel na sala de controle das unidades operacionais na qual o trabalho está sendo executado, permitindo-lhe uma visão geral das atividades que ocorrem nas áreas sob sua influência. Então ele tem que ter essa informação, porque faz parte do trabalho dele, ele é o responsável por aquilo. A permissão de trabalho é específica para o serviço nela descrita e restrita a um único equipamento ou sistema perfeitamente identificado e delimitado. Então você não pode ter uma liberação que atende várias áreas, vários equipamentos, ela tem que ser específica. E ser específico vai contribuir na segurança, na assertividade do trabalho. E aqui nós temos uma primeira via, um exemplo de uma permissão. Aqui um exemplo usado na Petrobras, que nós podemos dizer aí que é uma referência, na questões de segurança do trabalho. Tem um procedimento e uma cultura muito robusta, muito alinhada aí com a segurança do trabalho. Então aqui tem um exemplo dessa permissão. Dá um pause nesse vídeo, dá uma olhada com calma nessa liberação, tá? Ela é um exemplo. De repente dela você pode ter ideias de melhorias para a sua liberação. Você vê aqui nesse campo, acho que um dos campos bem interessantes, onde ele vai colocar aqui a informação de monitoramento. LII significa limite inferior de inflamabilidade, a concentração de O2, de oxigênio, os outros gases que foi monitorado, ele vai informar aqui. Então uma série de informações relevantes. Óbvio, o nosso treinamento aqui não é específico para a sua empresa, mas se você tem essa permissão, eu creio que a sua empresa tenha, receba, é importante que você tenha recebido um treinamento específico da sua permissão de trabalho, que você tenha conhecimento, que você já tenha preenchido com alguém e alguém tenha te passado essas orientações. Muito bom. A permissão de trabalho é válida para a jornada de trabalho do requisitante. Quando o potencial de risco justificar, o prazo de validade não deve ultrapassar a jornada de trabalho do emitente. Tal condição deve constar no campo de recomendação do emitente da permissão de trabalho. No caso de substituição da permissão de trabalho, cabe ao seu substituto a responsabilidade de, após inspecionar o local e verificar condições de trabalho, decidir quanto ao cancelamento ou não da permissão de trabalho. Então, mais algumas considerações aí que ele faz aí no procedimento, com relação à validade dessa permissão de trabalho, com relação ao cancelamento. Vai ter um outro item aqui que nós vamos falar um pouco mais aí sobre condições, onde a gente pode e deve fazer o cancelamento. E, na verdade já está aqui, ó. Qualquer recomendação nela contida não estiver sendo atendida. Então, quando cancelar uma permissão de trabalho? Quando uma recomendação nela não vem sendo, uma recomendação que foi dada não está sendo cumprida. Surgirem novas situações de risco na área onde se executa o trabalho, inclusive aquelas decorrentes de manobras operacionais. Surgir dúvida quanto ao trabalho a ser executado. Ocorrer emergências nas imediações do local onde o serviço estiver sendo executado. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Ocorrer interrupção da execução do trabalho por qualquer motivo superior a 2 horas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nos casos mencionados acima, qualquer pessoa pode interromper o trabalho, avisando imediatamente o requisitante e ou o emitente. O cancelamento da PPT será decidido pelo emitente através do recolhimento da cópia da permissão. Neste caso, para prosseguirmos o serviço, será necessário a emissão de uma nova PT. Então, o que nós vemos aqui? Que todas as vezes que ocorrer esse cancelamento, necessariamente uma nova permissão tem que ser preenchida. E aí eu vou reforçar mais uma vez isso. O que nós estamos vendo aqui, senhores, é um exemplo de um procedimento. A NR20 ela não estabelece regras para isso. Ela não fala exatamente, tem que ser assim. Você nota que não são itens da NR. São exemplos que funcionam, já se provaram ao longo do tempo em determinadas empresas e que você pode usar para fazer adequações na sua empresa se fizer sentido para vocês. É basicamente essa a ideia aqui da permissão de trabalho. Em situações de emergência, com o acionamento do alarme geral, todas as permissões de trabalho da unidade operacional estão automaticamente canceladas. Ou seja, disparou o ramal de emergência, disparou o alarme de emergência, automaticamente interrompe todas as atividades e essas permissões são canceladas. Então o cancelamento implica a necessidade de emissão de uma nova permissão.
não é simplesmente parar o serviço. Como é que eles definiram aqui? Não é parar o serviço, é realmente cancelar. Não tem como voltar, agora precisa fazer uma nova permissão de trabalho. Eles têm também aqui um exemplo de uma outra ferramenta que é a RAS, Recomendação Adicionais de Segurança. São orientações que buscam estabelecer medidas de segurança complementares a serem adotadas na execução do trabalho específicos, cujo risco pressupõe a adoção de cuidados específicos. Essas orientações devem ser escritas no formulário da permissão de trabalho por representante da gerência do SESNIT, né, ou da área de segurança do trabalho, não sei como que vocês chamam aí, área de IHS, né, SST, ou outro empregado da contratante qualificado e designado nos seguintes casos. Então, quais são os casos? Para trabalhos com radiações ionizantes. Falei que nós íamos falar mais sobre isso, né? O que são radiações ionizantes? Ionizantes são aquelas radiações que ela tem um potencial de causar danos à saúde humana, né? Grosseiramente falando, ela tem capacidade de movimentar os elétrons, influenciar no átomo. Então, quando a gente faz um raio-x, por exemplo, por que nós não podemos fazer diversos raio-x na sequência, né? Todo mês lá fazer raio-x? Não pode, porque você está exposto a uma radiação ionizante. Eu tenho uma preocupação com isso. Um equipamento utilizado aqui no nosso exemplo, né? Um exemplo de equipamento com radiação ionizante é a fonte de nêutrons, aparelho medidor de densidade, né? Serve para medir densidade de materiais. Materiais aqui nesse exemplo, materiais hidrogenados, como coque, petróleo e outros. Então, apenas um exemplo aí do que seria esses. E outros exemplos que a gente poderia dar são essas máquinas de raio-x e tal, mas aqui a gente tentou dar um exemplo industrial. Para trabalhos de abertura ou entrada de pessoas em equipamentos ou ilhas de classe A ou classe B interligadas e outra classe A. Então, aqui um outro exemplo, né? Em caso de entrada de pessoas em equipamentos de processo, caixa de passagem, cabos elétricos, para execução de trabalhos a quente, a frio, no interior de equipamentos de classe A, bem como as caixas de passagem de cabos elétricos, poços e caixas de drenagem de águas oleosas e contaminadas. Então, no nosso exemplo, pessoal, essa empresa ela tem um documento específico para esses cenários. Todos esses cenários que ele comentou aqui, né, o que ele chama de classe A, classe B, a gente já vai ver o que é isso específico aqui nesse caso, mas a gente já percebe que são espaços confinados. Então a gente tem que sempre lembrar que a atividade de espaço confinado ela necessariamente precisa de uma permissão de trabalho específica. Aqui eles têm uma ferramenta que é a RAS, Recomendações Adicionais de Segurança. Mas muitas vezes você não tem com esse termo, mas você sabe que precisa de uma permissão adicional, como a gente inclusive já falou anteriormente. Então, para execução de trabalhos a quente, de corte ou solda em equipamentos de classe A, B ou C, que é o exemplo que ele traz aqui, na verdade classe B, classe A e B, o que são esses equipamentos? Classe A são aqueles que contêm ou tenham contido produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, líquidos e combustíveis, ou de um modo geral, nocivo aos seres humanos. O que é o equipamento classe B? São aqueles que não contêm ou nunca tenham contido produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, líquidos. Então eles têm aqui uma nomenclatura específica. Isso não é NR20, né? Fica bem claro isso. É uma nomenclatura usada aqui por esse cliente, né? Por essa empresa. Para trabalhos com escavação, né? Então trabalhos em locais elevados. Nos demais casos, persistindo dúvidas quanto à suficiência das condições de segurança do trabalho, proteção da saúde e o meio ambiente, deve ser solicitado o assessoramento da segurança industrial ou de empregado qualificado. No caso específico de trabalhos com radiação ionizante, este campo somente deve ser preenchido pelo SESNIT. Então ele queria dar uma outra orientação, que é algo que eu já comentei com vocês. Na dúvida, não faça, peça ajuda. Busque orientação de quem sabe, acione a segurança do trabalho, aqui denominado como SESNIT. Acione o encarregado da área, fala, aqui estou com dúvida, não tenho certeza se eu posso executar esse trabalho. Eu vou ter que fazer uma escavação, vou ter que envolver agora trabalho em altura, espaço confinado. Então, muito provavelmente você vai precisar de outras permissões. Outras informações importantes, né? A permissão de trabalho limitará o trabalho a um determinado equipamento ou área por um período pré-determinado. Período ali que ele deu a validade. Todos os seus campos deverão ser preenchidos e todos os setores envolvidos deverão aprová-la. A PT aprovada ficará em posse do executante do trabalho, devendo ser apresentada sempre que solicitado. Nas trocas de turno,
Ou interrupções do trabalho, a PT deverá ser revalidada. A PT deverá ser arquivada, né, na conclusão do trabalho. Obrigações do emitente, certificar-se de que as condições de trabalho estejam suficientemente seguras durante todo o seu desenvolvimento. Então essa é a responsabilidade dele, do emitente, contribuir, garantir, ir lá verificar aí se está tudo acontecendo como deveria. Para tanto, segundo a sua avaliação, deve realizar verificações periódicas do trabalho ou permanecer no local. Em qualquer dos casos, permite-se designar um vigilante para a realização dessa função. Assim como nós temos um vigia para o espaço confinado, essa empresa ela permite que o emitente define um vigia, um vigilante para outras tarefas também. Você é o responsável por verificar se o que nós escrevemos aqui está sendo cumprido. Geralmente é o solicitante. Repassar ao requisitante todos os cuidados necessários ao atendimento da permissão. Vigilância anti-incêndio, né? Então um ponto importante, manter na área os equipamentos de combate a incêndio. Extintores, mangueiras, águas disponíveis, né? Para pessoas treinadas que elas possam fazer o uso se necessário. Ser familiarizado com o sistema de alarme contra incêndio, né? Saber para onde ir e para onde acionar esse alarme. Ter informações sobre chuveiro de emergência, o lava-óleos. A gente está sempre falando aqui de produtos químicos, então teve um contato com a pele, com os olhos, qual o procedimento seguir. Esteja atento ao foco que possa surgir nas áreas expostas. Esteja atento a fogo, que possa surgir nas áreas expostas. Somente combater incêndio dentro da capacidade de equipamento disponível, inspecione a área de trabalho, a quente pelo menos 1 hora depois que o trabalho terminou, e isso deve ser feito para verificar se não há nenhum risco de fogo residual na área. Para a emissão da permissão de trabalho, o emitente ou coemitente deve atender a seguintes procedimentos: retirar o equipamento de operação, desenergizar, drenar, despressurizar e limpar quando for necessário, se esse for o caso. Identificar os dispositivos de bloqueio nas chaves conforme a matriz de isolamento com etiquetas amarelas, onde constam os dados do emitente e o motivo do bloqueio. Aqui novamente ele dá um exemplo do procedimento interno dele para o bloqueio. Então ele já sinalizou aqui que as etiquetas amarelas elas têm uma finalidade e as etiquetas azuis têm uma outra finalidade. E ele mostra isso aqui para a gente. Aqui é uma etiqueta da segurança da operação. Então fez o bloqueio, como a gente vê aqui na imagem, aqui nessa imagem usa uma etiqueta vermelha, eles aqui tem um padrão amarelo. Então o que está falando aqui? Providenciar para todos os casos que seja feito o isolamento dos equipamentos ou linha de flanges cegos ou raquetes, quando aplicável, elaborando um fluxograma de indicações das raquetes e flanges cegos, devidamente identificados de forma que, ao término do trabalho, possa ser seguido adequadamente o procedimento inverso para iniciar a operação normal. Ele está dizendo aqui o seguinte: você tem que ter uma operação, um procedimento padrão para o bloqueio, e esse procedimento ele tem que ser agora específico para aquele equipamento. Você vai preencher um fluxograma. Olha, primeiro você solta os parafusos, depois você tira as porcas, depois você solta o flange, depois você vem e faz o raqueteamento. Não sei se você sabe, mas o que é o flange? São essas conexões de dutos. Então, essa conexão que você vê entre dois dutos, a gente chama de flange, e o raqueteamento é quando você vai executar o bloqueio desse sistema. Então você vai colocar uma raquete, algo que vai impedir a passagem do fluxo, se eventualmente uma válvula for aberta ou der uma passagem de forma não esperada. Providenciar para que sejam providos de forma segura a ventilação e exaustão e iluminação, além dos acessos seguros através de escadas e andames, aplicáveis conforme cada caso. Solicitar ao requisitante a permissão de trabalho, o isolamento da área quando necessário e cancelar a permissão sempre que ocorrer pelo menos uma das condições impeditivas descritas na permissão. Lembrando que essas condições impeditivas, por exemplo, no trabalho em altura, seria vento forte, chuva. Então, dando só um exemplo. Atividades envolvendo escavação, o que pode ser impeditivo? Um cheiro diferente, um monitoramento que vem sendo feito ali, percebe que a concentração dos gases alterou, tudo isso são condições impeditivas ali. Muito bom. Então vamos adiante. Obrigações do executante, supervisão do serviço. Verificar o preenchimento da PT no local da realização do trabalho, juntamente com o requisitante.
com o emitente. Dar início e prosseguimento ao trabalho somente quando a PT estiver completamente preenchida e aprovada. Conferir e identificar as chaves bloqueadas pelo emitente com etiquetas azuis. Exemplo aqui das etiquetas azuis desse cliente, dessa empresa, no caso. Portar a primeira via da PT no local de trabalho, em local visível e de fácil acesso durante toda a realização da tarefa. No caso em que os executantes sejam exclusivamente prestadores de serviços terceiros, eles serão representados pelo encarregado da empresa contratada, treinado e certificado para tal fim. Então todas as recomendações aqui que nós estamos vendo, né, elas precisam estar alinhadas com o quê? A obrigação do executor, do supervisor. E aqui nós estamos falando do loto, do bloqueio, né, as obrigações relacionadas ao bloqueio. Obrigações da área de segurança e saúde ocupacional, né, do SESMIT, treinar os envolvidos no cumprimento deste procedimento, promover treinamento complementares quando solicitados através do setor de treinamentos e seleção, realizar avaliações ambientais quando necessário, fazer APR, né, autorizar os executantes. E é isso, senhores. Aqui nós terminamos esse módulo do treinamento da NR20, no módulo 8. E a minha parte aqui, a minha contribuição para esse treinamento, ela se encerra aqui. Eu espero realmente ter te ajudado, ter contribuído. Esse procedimento é um procedimento da empresa, se você percebeu aí, você consegue saber que empresa que é, mas é um excelente exemplo de procedimento para o atendimento da NR20, para entender de verdade o que é permissão de trabalho. A permissão de trabalho não é simplesmente um documento ali que você vai preencher na reveria, não. Ela tem uma finalidade, ela tem procedimentos, e bem feita, ela é muito capaz de evitar um acidente. Tá bom? Obrigado pela sua paciência, continue aí nas outras etapas do curso. Espero que você esteja aproveitando esse curso e aprendendo bastante. Deixe seu feedback pra gente, ele é muito bem-vindo. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade e a gente se vê num outro treinamento. Tá bom? Forte abraço, obrigado.